Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos começar a falar então das redes coletoras de esgotos. Inicialmente aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Apesar da rede de esgoto ela estar enterrada aqui no subsolo, a gente não vê, né? A parte final aqui no sistema de coleta e tratamento de esgotos, uma das partes pode ter maior parcela de gastos, né? Isso aqui vai, assim, essa porcentagem vai depender muito também da extensão da cidade, né? Mas boa parcela dos gastos no sistema de esgotos vem com a parte de rede coletora e ligações. A parte de tratamento que a gente viu até então, ela pode representar 15% ali, às vezes um pouco mais aí, vai dependendo das tecnologias, mas não muito mais ali, e aí você vai ter depois outra sequência aqui em gastos aqui, parte de coletores tronco, interceptores e emissários. Mas volta a reformar, gente, o maior gasto aqui é com redes e ligação. Bom, só fazer aqui um breve histórico para ver aqui como é que a gente chegou aqui hoje, né? Inicialmente, aqui se a gente pegar a história aí, como é que a gente tem hoje um sistema, né, que as cidades têm as redes coletoras, coletam, afastam e as cidades estão tratando, né? Antigamente, né, como é que eram as coisas? Antigamente não era assim, né? A gente tinha que vamos pegar as concentrações urbanas das cidades aí, Pires e Rio, com o tempo ali juntava tanta poluição, às vezes obrigava que os moradores abandonassem os lugares, né? E aí você também tinha problema aí, as excretas aí você tinha as privadas, e aí você tinha problemas de acúmulo, né? E aí, por exemplo, se pegar lá na época medieval, inclusive, era comum o lançamento das excretas nas ruas. E aí, com isso, essas excretas eram levadas depois pela chuva, né, ou lavagem, e aí levava então até as galerias de águas pluviais. A gente vai ter, vocês terem uma ideia, a privada hídrica ela vai surgir em 1596, né? O WC, né, o Water Closet, vai surgir em 1870. E aí, no século XIX, que a gente começa a ter as epidemias que começam a chamar a atenção no planejamento urbano das cidades em relação a coletas e afastamento de esgoto. E a gente ia saber, né, a peste negra, enfim, epidemias aí. Estavam relacionadas com problemas de saneamento. Inicialmente ali o sistema de esgoto primórdios ali foram na Europa, né? E em países aí que relevar que as condições climáticas não eram de chuva tão frequente, né? E aí então você tinha que esses sistemas eram concebidos inicialmente para coleta e transporte de águas pluviais. Então aí vocês tinham problemas aí então de ajustes aí, né? E aí então em 1842 que você começa a ter um projeto mais cuidadoso, né, para garantir então que o então transporte de águas pluviais e domésticas de acordo com as teorias conhecidas na época lá hidráulica, de acordo com as teorias de hidráulica conhecidas na época. E aí então nessa época que a gente tem um surgimento lá do sistema de esgotamento unitário, que é o que? O sistema que tem águas pluviais e esgoto correndo pelo mesmo sistema coletor. É um sistema que obviamente vai funcionar bem em regiões que não tenha muita pluviosidade. Cidades aí com maior índice de pluviosidade você tem que fazer algumas mudanças no sistema de esgotamento e a partir daí começam a surgir outras alternativas, né? Sistema separador parcial, que aí você coleta apenas as águas de chuva do interior dos prédios mais os esgotos domésticos, ou seja, as águas de chuva coletadas das ruas não são enviadas para esse sistema. E aí em 1879 que aí você tem a posição do sistema separador absoluto, ou seja, em um sistema coletor vai esgoto e outro sistema vai as águas pluviais, que é o sistema que é adotado no Brasil, porque obviamente, né, chove muito aqui, tem que ter condição, né, gente?
Então, retomando, né, a gente tem aqui o sistema sanitário, que é esgoto mais águas pluviais, sistema separador parcial, que é águas pluviais dos telhados, pátios internos e sacadas mais esgoto, sistema separador absoluto, então ocorre o esgoto. Aí você vai ter a água pluvial vai correr em outro sistema, né, em separado. Esses são os sistemas conhecidos como convencionais. E aí a gente tem os sistemas alternativos aí, né, que é saber aqui o canal de esgoto, redes de coleta e transporte de esgoto decantado, redes pressurizadas e a vácuo, e dispositivo gerador de descarga. Aqui o sistema separador Intauro, só para vocês, né, bem visualmente, que como é um sistema que recebe água de chuva, outros é um sistema bem amplo, vai ter amplas galerias aqui. Desenho. Aí você vai ter grandes dimensões, né? Então você vai ter grandes diâmetros, você vai ter um grande curso inicial, você tem risco de refluxo no caso de chuvas, né? E aí esses picos muitas vezes, por conta desses receber as águas de chuva, esse sistema ele tem que lidar com os picos de vazão no período de chuva. Então o que vai acontecer é que esse sistema vai ficar a maior parte do tempo ocioso, e aí para o pico de chuva que ele enche mais, aí que ele vai estar atuando mesmo, plena capacidade. Para ilustrar aqui mais um pouco o imunitário. Obviamente, né, vai ter desvantagem, né, gente? Vocês vão ter etes gigantescas, porque você vai chegar a uns volumes grandes, você tem risco de extravasar esse esgoto sem fazer o tratamento, de estar muito controle de poluição. Uma ET muito maior, você vai ter o custo de tratamento também muito maior. Além disso tudo, né, como você tem águas pluviais e águas e esgotos ligados na mesma rede, as bocas de lobo que recebem as águas pluviais vão exalar mau cheiro porque estão ligados no mesmo sistema. E além disso tudo, tem problema de funcionamento, aí, de entupimento, acúmulo aqui das redes, e você em pavimentação, que aí você vai sedimentar esse material e vai, enfim, acumular nas tubulações. Né? Ter uma ideia, né? Então, ver como é que é a diferença, né? Questão de chuvas, né? Então a gente tem aqui cidades aqui que é o sistema unitário, então Londres, Berlim, Paris aí que você tem sistema unitário, e aqui cidades no Brasil, né? E né, o sistema separador absoluto, que né, a intensidade de chuva né, é muito maior. Né? Bem, por aqui. Bom, aí a gente tem o sistema separador absoluto, né, gente? Aí vocês estão vendo aqui, né? Uma rede de esgoto, outra rede de águas pluviais. Vai ser um sistema que você vai ter menores dimensões da rede coletora, da estação de tratamento de esgoto. Aí você consegue usar mais variedade de materiais, até peças pré-moldadas. Né? Você consegue reduzir custos e também o prazo de construção vai ficar bem menor, já que as coisas são menores, né? Relativamente. Né? Aí você separa as implantações dos sistemas, né? Esgoto e águas pluviais. E aí você também dá mais flexibilidade para a disposição final de águas pluviais, né? E aí você pode ter diversos pontos aí, lançamentos sem transportar em longas distâncias, no caso das águas pluviais, né? E aqui eu estava mostrando a questão de materiais, então a gente tem mais diversidade de materiais à disposição para utilizar no sistema separador absoluto. Você consegue planejar a obra por partes, considerando a importância da comunidade, dos investimentos, então você consegue segmentar aí e separar em fases, né? Tratamento também você consegue tratar mais eficientemente os esgotos, considerando que o esgoto ele vai estar menos diluído. O esgoto menos diluído você consegue aproveitar melhor, principalmente tratamentos biológicos. E aí você evita os problemas também de extravasão de esgoto no período de chuva, quando não há a ligação de água de chuva na rede de esgoto. O problema que a gente vai ter principalmente é quando, né, o que eu falei, né, quando você tem o acréscimo de águas pluviais, que aí você vai ter carregamento de sólidos, areia para o interior dos coletores, pode ter o transbordamento dos postos de visita, você pode ter retorno de esgoto
para as ligações prediais, para residências, comércios, enfim, estejam em cotas de terreno menores. Os poços úmidos, você pode ter extravasamento também, pode ter extravasamento dos poços úmidos em estações elevatórias. Isso vai diluir o esgoto e a eficiência também vai cair também na ET. E aí isso também de aumento de custos operacionais do sistema. Definitivamente é preciso pedir, desejável essas ligações de águas pluviais na rede de esgoto, que só dá problema. Bom, e aí a gente tem os sistemas alternativos. Esses sistemas aqui, condominial, rede de transporte de esgoto, redes precipitadas a vácuo, o gerador de descarga. Essas aí eu recomendo aqui a leitura depois aqui nesse capítulo, para falar um pouco mais, mas aqui só para esclarecer, são sistemas aí que não são aplicados em algumas localidades específicas. Uma situação mais próxima que vocês vão ver aqui vai ser desse dispositivo gerador de descarga que é utilizado lá, acho que no Guarujá, lá na Baixada Santista. Mas recomendo então que vocês vão ter uma curiosidade aí, depois no livro vocês vão ter mais informações. É isso, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos.